Você já parou para pensar quais são os elementos que compõem um grande sonho? Bom, para muitos, sonhos e realizações são compostos por esforços, dedicação, visão e, acima de tudo, a participação de muitas pessoas. Em meados de 1980, chegava na cidade de Quirinópolis um grupo de missionários, de comportores, com o intuito de pregar o Evangelho através da página impressa. Não demorou muito e esse grupo de comportores chegaram até a casa de uma pessoa muito importante para a igreja nos dias de hoje. O nome dela era Júlia. Dona Júlia, como muitos a conheciam. Dona Júlia foi a primeira pessoa a conhecer sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação e da volta de Jesus. Dali por diante, a casa da Dona Júlia passou a ser o primeiro grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia da cidade de Quirinópolis. A igreja deu início em Quirinópolis através da minha mãe. Ela abriu as portas e lá chegaram os comportores e começaram então o estudo bíblico. E eles pediram se podia fazer então reuniões na casa da minha mãe. E minha mãe falou que podia. Então nesse dia que eles começaram a reunião, foram por volta de umas 15 pessoas. E através dos estudos e tudo ali, a gente começou então a interessar pela palavra de Deus e 8 pessoas foram batizadas. E passado algum tempo, batizaram mais umas 15 pessoas. E a gente acreditava tanto nesse Deus que a gente lutou a minha mãe lutou para ver se ela conseguiu um terreno para poder doar para a igreja. E ela conseguiu. Os batismos aconteciam no Rio São Francisco, que naquela época era um dos principais rios de águas correntes da cidade de Quirinópolis. Deus tinha planos em estabelecer uma igreja adventista na cidade de Quirinópolis. A casa da irmã Júlia já não comportava tantas pessoas vindo aos cultos todas as noites. Por um milagre de Deus, a igreja foi presenteada com um terreno e em 1982 iniciava a construção da primeira igreja adventista do sétimo dia na cidade de Quirinópolis. Quando eu comecei realmente lá na igreja, a construção já tinha começado já. Já tinha começado a construção. Ela estava realmente sentada, estava realmente só na construção nos tijolos, entendeu? Não tinha reboco, entendeu? Somente os tijolos, somente, e as teias. Então aí quando eu comecei realmente na igreja, aí nós já começamos realmente rebocar, né? Juntou muita gente lá para poder ajudar na construção, né? E então a igreja realmente começou a levantar aos pouquinho. A igreja continuou seu crescimento e agora a construção de um local para adoração era uma realidade. Com o tempo, adventistas de outras cidades vieram morar em Quirinópolis. Entre esses missionários estava a irmã Florisa, que através do seu testemunho pessoal alcançou o irmão Valmir. Aí eu fiz o estudo bíblico, eu fiz o seminário, né? E aí a partir daquele seminário eu batizei, entendeu? Na igreja e se tornei um adventista. Né? Quando a pessoa não tem Cristo na vida, tem uma vida miserável. Porque tudo que você faz nunca dá certo, né? Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo, a minha vida mudou 100%. A Igreja Adventista em Quirinópolis enfrentou grandes desafios financeiros no decorrer da sua construção. Apesar de grande dedicação, a realidade financeira ainda era uma grande barreira a ser vencida. Mas Deus tinha planos e então capacitou homens e mulheres para que pudessem servi-lo durante a construção. Entre esses estavam Nivaldo e Calixto, que lideravam os mutirões e também as reformas. Então a gente começou uma reforma lá, anteriormente, foi no tempo do irmão Marcos. Ali aquela parte da direita ali era uma casinha. Ali quase que a gente encostava a cabeça quase que no teto, né? Era uma coisa bem diferente. E a gente trabalhou ali por 90 dias. Era eu, o irmão Ademar e o Calixto, né? E o melhor de tudo, porque nós estávamos com a situação até mais ou menos regularizada,
Nós trabalhamos ali 90 dias sem eles desembolsar um centavo sequer na mão de obra. Foi uma coisa bem trabalhosa, mas nós deu conta de fazer. Primeiro Deus, né? Depois nós fizemos lá. A minha sensação era o seguinte, porque era um grande sonho que nós tínhamos dessa construção aqui na cidade de Quirinópolis, porque o nosso anseio é levar a mensagem da palavra de Deus para as pessoas, a população de Quirinópolis. Então, no momento que a gente viu a conclusão, aquela etapa ali concluída, foi uma grande satisfação para a gente, glorificando o nome de Deus. Os anos se passaram e uma nova geração passou a fazer parte da comunidade adventista em Quirinópolis. Pessoas migravam de outras cidades a fim de oportunidades de emprego. O evangelho era pregado e dezenas de pessoas aceitavam Jesus Cristo. É muito gratificante e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história da Igreja Adventista. Eu sou fruto de uma liderança que iniciou há 40 anos atrás. E que eu possa também ser lembrado daqui a 40 anos que eu fiz a diferença também na vida dessas pessoas. E fizeram diferença na minha vida, eu também posso ser lembrado por ter feito diferença na vida das pessoas. Legado é a palavra que ficará no coração de todo aquele que passar por essa igreja. Afinal de contas, hoje se concretiza um sonho de quase 40 anos. Há muita felicidade, né? Muita felicidade, porque através das bênçãos de Deus e a união dos irmãos, os esforços de cada um, nós vemos então aquela obra que era um grande sonho de todos nós, ali construir, e no momento agora nós estamos felizes porque chegou esse momento de contemplar a beleza que ficou, né? E a satisfação de cada um, que a bênção de Deus caiu ali naquele lugar, para a honra e glória do nome dele. A satisfação é muito grande. A gente não tem como agradecer a Deus pelos os recursos ali empregados, né? Então é uma coisa que a gente pensava que ia gastar mais tempo do que gastou. E graças a Deus a gente está vendo ela sendo concluída. O meu sentimento é de sentir, primeiramente, agradeço a Deus, né? Porque primeiramente nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Então Deus realmente ouviu as nossas orações e hoje eu transbordo de alegria de ver a igreja completa, né? Já resumida, entendeu? Para os membros da igreja saber que Deus não nega ninguém. Tudo que nós pedimos, Deus atende. O meu sentimento hoje é alegria. Alegria pura, porque quando nós entramos ali, ela era bem mais fraca. Agora, graças a Deus, ela mudou, os pessoal está mudado também, graças a Deus. Hoje, eu vendo a igreja terminada, é uma alegria imensa, sabe, irmãos? Saber que naquela igreja, através da minha mãe, da minha família e de outros irmãos que vieram ser batizados, hoje ela está concluída. Acreditar ali no que Deus pode fazer nas nossas vidas. É coisas que a gente nem sabe explicar. O coração às vezes até sente, mas a gente não sabe falar. O projeto de Deus continua. Essa não será a última igreja adventista da cidade de Quirinópolis. Pela fé, em breve construiremos o templo da Igreja Adventista do Bairro Municipal, igreja plantada pela Igreja Central de Quirinópolis. A pequena igreja que iniciou em meados de 1980, hoje se tornou mãe de um distrito de 7 igrejas. E alcançaremos muito mais, graças à fidelidade, envolvimento e amor de cada um de seus membros.